Eu separei alguns tópicos aqui para nós discutirmos. Alguns tópicos aqui, que eu coloquei o título hoje da live, Responsabilidade Mediúnica. E é engraçado que quando nós falamos de responsabilidade mediúnica, todo mundo torce o nariz, torce o ouvido e não quer ouvir, porque é responsabilidade. Ninguém quer responsabilidade, essa é a realidade. Essa é a realidade. Ninguém de um modo generalizado, tá, gente? Todo mundo quer saber dos seus direitos, mas de deveres ninguém quer. Eu estou generalizando, gente. Eu sei que a maioria das pessoas que me acompanham, 99% das pessoas que me acompanham, realmente tem um viés, digamos, mais religioso do que qualquer outra coisa. Então, assume sim a sua religiosidade e assume sim os seus deveres. Mas estou generalizando. Aí eu separei aqui a responsabilidade mediúnica, que na capa do vídeo eu coloquei uma pessoa, um rapaz carregando um mundo nas costas, né? E a mediunidade é isso, a gente carrega o mundo nas nossas costas. Nós temos que ter cuidado com o que a gente fala, temos que ter cuidado com o que a gente faz, temos que ter responsabilidade de expressão, não é? Existe a liberdade de expressão porque o artigo não sei quanto da Constituição me garante isso. Sim, mas nós temos que ter responsabilidade de expressão. E se nós não temos essa responsabilidade de expressão, nós poderemos estar contribuindo, ao invés da evolução do ser humano ou da evolução da religião, nós podemos estar contribuindo para a perda do sentido religioso da religião. Sentido esse que lutamos tantos anos para deixar o que estava hoje. O que está hoje, né? O que está hoje não, o que estava antes da pandemia, né? Que durante a pandemia, para mim, foi um alvoroço. Um alvoroço de quebra de regras, de quebra de sentidos, de quebra de juramentos, de quebra de segredos que até então eram velados. De repente se escancarou tudo, né? Isso antes da pandemia. Aí eu separei aqui, responsabilidade mediúnica. Eu dividi aqui o médium em algumas fases, tá? Então eu gostaria que vocês prestassem atenção nessas fases, para depois a gente estar discutindo sobre isso. Responsabilidade mediúnica. Primeira fase, o médium é iniciante. Ele está conhecendo a religião. E a esse médium cabe a responsabilidade mediúnica de ter assiduidade nas giras, comprometimento com o sagrado, comprometimento espiritual, comprometimento de sempre que for chamado estar presente. Não trocar baladas pela gira. Não trocar baladas ou festas, ainda que sim tem as suas exceções, mas a regra não pode ser a exceção. Existe a exceção da regra e não a exceção virar regra. Nós temos que entender isso. Então o médium que ele é iniciante, ele tem que ter comprometimento e assiduidade nas giras. Tem que ter respeito pelo sagrado. Orientação, ele é orientado pelo sagrado. Na segunda fase do médium, quando ele já está se desenvolvendo, já está no desenvolvimento, ele entra para a linha de passe, ele precisa ter preceito, respeito e disciplina. Se ele não tiver preceito, respeito e disciplina, ele tende a falhar como médium. Porque não é só dizer que incorporo. Você tem que ter uma conduta moral regrada e uma conduta moral ética. O que é conduta moral ética? Nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, e nem tudo que eu devo eu quero. São 3 palavrinhas: quero, posso e devo. Volto a dizer, todo mundo quer direitos, mas não quer os deveres. E é dever do umbandista, sim, pregar pelo bem-estar da religião e pelo bem-estar de sua religião. É dever de um umbandista isso. É dever. E não colocar a religião como, vamos chamar assim, como tapa. Ou seja, colocar a religião para ter brigas, etc e tal, né? Na terceira fase do médium, ele está na consulta. Eu estou colocando aqui. Ele já passou pelo desenvolvimento, já foi o médium de passe, agora ele está na consulta. Ele tem que ter responsabilidade mediúnica de entender que a consulta é o ato confessional. E se é o ato confessional de uma religião, ele tem que entender que é segredo, mesmo que ele seja 150% consciente. Esse 150% consciente ele tem que guardar com ele. Não cabe a ele revelar nenhuma frase, nenhuma fala sequer das consultas que lhe são feitas. Existem muitos médios semiconscientes que, quando o guia desincorpora, o guia deleta muita coisa da mente. Mas tem médio que não. Tem médio que são 150% consciente. Eu estou falando 150 porque ele é 100% consciente de tudo mesmo. E cabe a ele ter responsabilidade mediúnica de entender que a consulta é um ato confessional. E se ele não tiver esse entendimento, tudo se perde. Porque ele está lidando com vidas das pessoas que chegam até ele.
vidas das pessoas que estão com ele ali fazendo consulta junto às suas entidades. É a entidade que faz a consulta, mas eu sempre disse e sempre vou falar, o médium é corresponsável das atitudes ou das falas dos guias. E se ele é corresponsável, ele, médium, tem que aprender que consulta é o ato confessional. E para isso, ele tem que ter, de novo, assiduidade nas gírias, comprometimento, preceito, respeito e disciplina. Nem tudo que eu posso eu quero, nem tudo que eu quero eu devo, e nem tudo que eu devo eu posso. Então, as 3 palavrinhas da ética moral: quero, posso e devo. Aí, na quarta fase do médium, e se ele está correndo ótimo, perfeitamente, ok. Mas se ele se deslumbra com a sua mediunidade, se ele acha que ao invés do guia atender, é ele que atende, ao invés dos guias e dos orixás e de Deus fazer o milagre, é ele que faz o milagre. E aí começa o deslumbre. E aí a ética se perde. Nem tudo que eu quero eu posso, não, tudo que eu quero eu posso. Nem tudo que eu devo eu quero, não, eu quero tudo, eu posso tudo, eu devo tudo. Eu posso tudo. Então, ou seja, começa a ter esse viés mais particular, mais pró-individualismo do que pró-coletivo. E aí, aonde entra nesse deslumbre, o médium começa a se exibir. Eu tenho a mediunidade X, eu tenho a mediunidade Y, eu tenho o guia tal, o guia é meu, eu faço isso, eu faço aquilo. E aí, essa responsabilidade mediúnica de exibicionismo acaba comprometendo não só a mediunidade dos seus irmãos à sua volta, como a mediunidade de todos à sua volta. Porque existem muitos médiums que estão começando na Umbanda que têm algumas pessoas como referência. E se a referência for esta pessoa que exibe sua mediunidade, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou o bambambam, e quando ela vai se desenvolver, ela não tem nada disso, ou ela não sente nada disso, menos um umbandista. Porque ela corre, não, isso não serve para mim, eu não sou umbandista, eu não sou umbandista. E esse deslumbre da sua mediunidade, se não for cuidado, eu sempre falo que o guia bom para mim é aquele guia que não passa a mão na cabeça. Esse é o guia bom. Guia bom é aquele que não passa a mão na cabeça. Ou seja, dá bronca, chama atenção, corrige no momento certo, corrige no momento que tem que ser corrigido, puxa a orelha quando tem que ser puxado. Esse é o guia bom. Guia bom não é aquele que fala, não, meu filho, vai lá. Isso, meu filho, vai lá. Isso, faz isso. Não é. Porque existe uma diferença entre o querer e o poder de fazer. Você quer tanto aquilo que você ouve o guia dizer que quer. Na realidade, mas o guia não falou nada. E aí começa, na quarta fase, o deslumbre da mediunidade. E muitas vezes, esse médium acaba saindo, abrindo um terreiro, se achando o pai de santo, e na realidade ele não forma médiuns, ele forma pessoas iguais a ele. E aí entra uma outra fase também, pós o deslumbre da sua mediunidade. A perda da mediunidade. Porque guia de luz não corrobora, não aceita, não corrobora, não aceita atitudes que são contra o viés religioso, que são contra o viés da religiosidade. E se são contra o viés da religiosidade, não dá liga, não encaixa, não tem harmonia. E se não tem harmonia, não é que o guia vai embora, mas o guia não consegue se manifestar, visto que o guia está aqui, você está aqui, você é esse, o guia está aqui. O guia baixa a vibração e você eleva a sua vibração para que haja uma manifestação harmônica. Se não tem esse levantar e não tem esse abaixar, não tem mais mediunidade. Até tem a mediunidade, mas existe a perda dos fatores. A perda das faculdades mediúnicas. Evolução de um médium é adquirir faculdades mediúnicas de acordo com o seu merecimento. Desenvolver faculdades mediúnicas. A trava da evolução mediúnica é quando o médium perde faculdades mediúnicas e o guia não consegue se aproximar, não consegue. E aí entra a fase do animismo. E nessa fase do animismo tem 2 fases dentro do animismo, né? Dentro do animismo tem 2 fases. Aquela que ele vai continuar fazendo tudo o que ele quer, porque ele não tem ética moral, ele pode tudo, ele quer tudo, ele é tudo, porque não tem uma conduta moral regrada, ou ele sai da religião. Pô, eu sentia tanto isso, agora eu não sinto mais. Eu senti o arrepio, mas eu não sinto mais. E aí vem o quê? A frustração. E aí sai da religião. Isso eu estou falando, claro, de um modo geral, de um modo generalizado, mas é uma verdade. E a minha conclusão, e aí eu abro para as respostas, que isso aqui eu vou fazer um corte de Umbanda, que vai para um vídeo depois, esse início. E se você que está assistindo esse vídeo, assista a nossa live completa, que vai estar disponibilizada na descrição do vídeo.
Aí vem a minha conclusão. A minha conclusão é: todos nós temos direitos, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio nos foi dado por Deus. E se nos foi dado por Deus, não existe algo que seja, vamos dizer assim, algo que nos impede de realizar aquilo que nós queremos. No entanto, existe, de novo, a ética moral. Nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, e nem tudo que eu devo eu quero. E essa conduta ética moral é que faz o viés de um filho de santo, o viés de um médio de Umbanda. E essa conduta moral é que faz ser um bom guia, é que faz ser um bom médio. Um bom médio faz um bom guia. Um bom guia faz um bom médium. Frase de minha mãe de santo. Por que um bom médium faz um bom guia? Porque ele se cuida, ele tem uma conduta ética. E um bom guia corrige o médium quando ele sai da linha. Concluindo a responsabilidade mediúnica que eu acabei... Aí eu vou abrir para respostas agora. Concluindo essa responsabilidade mediúnica, eu creio que todos nós devemos ter uma responsabilidade mediúnica. Desde o médium iniciante, desde aquele assistente que vai só assistir a gira, mas ele, eu tô aqui só para assistir a gira. Mas ele tem uma responsabilidade mediúnica de estar ali comprometido para tomar o passe, para fazer a consulta. Ele tem que ser comprometido. Pai de santo e mãe de santo, então, pelo amor de Deus, além de ter um comprometimento ético, moral, ele tem que ter a responsabilidade mediúnica de ser um exemplo. Não adianta eu falar para os meus filhos fazerem e eu não fizer. Exemplo, meus filhos, todos vocês, vão fazer preceito e eu não faço. Isso é errado. Um bom pai de santo é aquele que, além de orientar e conduzir dentro de uma conduta ética moral regrada, no caminho da religiosidade, é também aquele que é um exemplo positivo, e não um exemplo negativo de vaidade, um exemplo negativo de quebra de regras, de quebra de preceito, de quebra de responsabilidade mediúnica. Então, tá aí a minha introdução, responsabilidade mediúnica. Agora eu peço para você já deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, e se você não estava inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações dos nossos vídeos. E peço também para, se você quiser, seja membro do nosso canal. Aí você vai ter acesso a todos os nossos cursos de Umbanda que nós temos aqui no nosso canal. Se você não quiser ser membro, entre em psuead.com.br. Lá eu tenho cursos grátis que dá para você fazer também através de lá. Agora vamos às perguntas.